Queridos, vamos para a mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar essa nossa série em Atos dos Apóstolos, onde estamos conhecendo muito daquilo que é a missão da igreja. A Igreja de Cristo é essa comunidade que é chamada por Ele a ser testemunha do seu reino aqui na terra. E para isso, Jesus Cristo derramou sobre ela o Espírito Santo para que ela o honrasse e vivesse em fidelidade a esse testemunho. E estamos acompanhando várias histórias em perspectivas diferentes, cenários, personagens diferentes, mas seguindo o mesmo princípio de fé, esperança, fidelidade a Deus, na esperança de que possamos também trilhar o mesmo caminho. Porque o tempo, sim, é diferente, a época é diferente, mas o princípio de conhecermos a Deus, pregarmos o seu Evangelho, chamarmos as pessoas a crer e a se arrepender no Evangelho de Cristo é o mesmo. E não será diferente nesse capítulo 12. Iremos ler inicialmente do verso 1 até o verso 17. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, 1 até o verso 17, aonde nos fala sobre o testemunho da igreja. Esse testemunho continua. Diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, ou da festa dos pães ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, ela não abriu a porta, mas saiu correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E eles diziam: Não, é o seu anjo. Não é Pedro, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram.
E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago, e aqui é o Tiago, bispo de Jerusalém, e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Por enquanto até aí, meus irmãos. Nós iremos meditar nesta noite sobre o testemunho da igreja. Esse testemunho continua. O testemunho da igreja continua. Esse texto nos apresenta mais um forte testemunho em meio à intensa perseguição e tribulação. Mas apesar dessa atmosfera de ameaça, perseguição, confronto, a igreja continuou experimentando crescimento pelo poder de Deus, porque continuou sendo fiel no testemunho, na pregação, na oração e na confiança de que Deus é soberano. E como primeiro ponto de nossa reflexão para essa noite, é que a perseguição, ela não impede o plano de Deus. Nós vimos algo muito parecido com isso no capítulo passado. E sim, em vários outros textos, desde Atos capítulo 4, 5, nós vemos esse princípio, que a perseguição ela não impede o plano de Deus. Aqui quem aparece perseguindo a igreja é Herodes, o Agripa, que para agradar os judeus, como diz o verso 3, inicia uma perseguição violenta contra os cristãos. Ele mata nessa perseguição Tiago, irmão de João, um dos líderes da igreja, e mata a fio de espada. E vendo que isso estava agradando aos judeus, ele continua a perseguição e ele prende Pedro. Pedro é colocado sob uma rigorosa vigilância, guardado por 4 grupos de soldados. E a intenção de Herodes era claramente eliminar a liderança da igreja, com certeza, a fim de enfraquecê-la, a fim de destruí-la. No entanto, Lucas nos lembra que a morte de Tiago, a prisão de Pedro, parecia ser uma situação sem esperança, de aparente derrota, mas Deus está no controle, mesmo naquele aparente mal ou naquela aparente vitória do mal. Lucas, que escreve esse texto, está mostrando isso para a gente. Tudo está sob controle. A igreja ela não está imune às dificuldades ou à perseguição, principalmente no primeiro século. Mas, por trás de cada desafio, a igreja é desafiada a aprender e a viver o propósito maior de Deus, que continua avançando, apesar da perseguição, apesar de Herodes. Esse é o desafio de fé. Diante desse contexto, viver o propósito maior de Deus. Ela está aqui como um rio que encontra uma grande barreira em seu caminho. Mesmo que as pedras sejam colocadas para tentar deter o fluxo, as águas de um rio continuam avançando, não são impedidas por pedras. Às vezes as águas contornam, às vezes as águas rompem as barreiras, às vezes as águas elas transbordam. Mas não tem como impedir o fluxo de um rio. E assim é o plano de Deus. Assim é a vida na fé. Jesus diz em João 7,38 que quem crê em mim, nele no caso, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a vida na fé. É um fluir diante da vontade de Deus, aonde esse fluir de vida no Espírito é uma vida de rompimento com o pecado, aonde nada pode impedir o avanço, o crescimento, nada. Assim é o plano de Deus. E Herodes é como uma pedra no caminho. Tentou impedir o avanço da igreja, o avanço do Evangelho, o avanço da obra de Cristo, o avanço da obra de Cristo nos irmãos, que
que estavam ali se deparando com uma dificuldade tremenda. Os seus líderes estavam sendo perseguidos, um de seus líderes foram mortos. Imagina se fosse em nosso cenário isso. E outro foi preso. Aparece essa grande pedra, tentando impedir o avanço do Evangelho. E a igreja é desafiada a viver a fé, a viver a sabedoria do Evangelho, que avança, apesar da resistência. A vida de Deus, o Evangelho de Deus continua fluindo. Continua fluindo. É isso que Lucas está deixando bem claro para a gente. O cenário é esse, mas o Evangelho continua avançando. Não há empecilhos que atrapalhem. Um exemplo na história da igreja, especialmente na história dos batistas. Se você é batista, você deveria conhecer a história de John Bunyan, o autor daquele famoso livro, um clássico, O Peregrino. Ele escreveu também outros livros, um grande homem de Deus, homem de oração, de fé. Ele foi preso por pregar o Evangelho sem a permissão do Estado. Ele só poderia pregar se o Estado desse essa permissão. A igreja-Estado, na época, era a igreja anglicana. E proibiram ele de pregar o Evangelho. Ele foi preso por mais de 10 anos, porque estava pregando. E ele, na prisão, dizia: olha, se vocês me soltarem amanhã eu estarei pregando o Evangelho, porque eu não posso negar esse meu chamado, né? Enfim, por isso ficou preso. Passou anos e anos na prisão. À primeira vista, parecia que o poder terreno havia triunfado. No entanto, foi durante esse tempo de aparente derrota que John Bunyan escreveu uma das obras mais lindas da literatura cristã, que é O Peregrino. Ou seja, mesmo na prisão, o Evangelho avançou. Deus usou o sofrimento de John Bunyan para edificar a igreja. Não apenas na sua época, inclusive hoje, porque hoje você pode conhecer o que ele conheceu, o que ele tem a revelar do poder de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, nos seus escritos. Porque na prisão, ele tomou a decisão, ele escolheu continuar se aprofundando na graça, sendo fiel, pregando o Evangelho da forma que ele tinha para pregar. Assim foi com o próprio apóstolo Paulo, que muitas de suas cartas foram escritas na prisão, e isso nunca foi impedimento. Pelo contrário, ele dizia que essas coisas contribuíam para o avanço do Evangelho. Portanto, a perseguição não impede o plano de Deus. Não. O Evangelho avança. Assim como Deus usou o sofrimento de Bunyan para edificar a igreja. A perseguição, em todas as eras, nunca impediu o plano de Deus. E para o nosso tempo fica esse apelo, essa aplicação. Tenhamos confiança em meio à adversidade. Devemos ter uma confissão mais firme. Conforme o tempo vai passando, talvez os tempos vão ficando mais difíceis, mais firme deve ser a nossa confissão de esperança em Cristo Jesus. Mais certeza e convicção de que Deus está no controle, nos conduzindo ao seu propósito, nós devemos ter. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, isso que vem da fé precisa ser claro em nossa mente, em nosso coração, de que Deus está no controle, que é tempo para confiar mais nele, mesmo quando o mal parece prevalecer, e o mal aqui é morte de alguém querido, um líder da igreja. Portanto, assim como a morte de Tiago e a prisão de Pedro não estavam fora do controle de Deus, as nossas lutas e perseguições também estão a serviço do propósito dele. Não duvide disso. E Deus espera que sejamos fiéis nessas lutas. A morte de Tiago nos lembra que Deus permite o sofrimento para o cumprimento de seus propósitos.
A gente precisa sempre ver além da dor presente pelo olhar da fé. Pelo olhar da fé, a morte de Tiago foi um ganho para ele, pois ele partiu fiel a Cristo Jesus, como mártir, como um dos primeiros mártires da igreja, e partiu para estar com Cristo, assim como Paulo declarou em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque o morrer para Paulo é estar com Cristo. Devemos ter a perspectiva eterna diante dessas coisas que acontecem e confiar que Deus usa até a morte de seus santos para a sua glória, para encorajar a igreja, para renovar a fé na igreja, para fortalecer na unidade, na esperança e na missão. Como estamos diante das provações? Quando um Tiago de nossas vidas morre a fio de espada, somos desafiados a crer e a olhar essa situação na perspectiva eterna. Somos chamados a ter fé, esperança no Deus soberano. Herodes pode parecer poderoso, mas Deus é infinitamente maior. Pode parecer poderoso sim, está perseguindo os nossos grandes líderes, mas Deus é infinitamente maior. Ele tem a palavra final. A vitória pertence a Ele. E tudo contribui para o nosso bem, para o testemunho de Cristo, para o avanço da igreja, para que a igreja cresça em fé, em coragem, no testemunho. Portanto, nesse segundo ponto de reflexão, nós temos o testemunho da igreja, o testemunho do poder da oração. Lembrando que o tema é o testemunho da igreja continua. E nós iremos ver aqui, a partir do versículo 5, o testemunho do poder da oração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, perseverante oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja tomou essa decisão de se unir em oração fervorosa. A palavra contínua aí é a ideia de perseverante. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Essa é a marca da igreja. Não apenas oravam, mas eram perseverantes na oração em favor de Pedro. A prisão de Pedro, a morte de Tiago, não paralisou a igreja naquilo que é o seu principal trabalho: orar. Sim, ela tem que evangelizar, proclamar o reino de Deus, mas as coisas só acontecem por meio da oração. Como o próprio Jesus nos ensina: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a orar para que o reino venha e para que a vontade seja estabelecida. Em oração ela avança e ela se fundamenta para que ela tenha, por meio da oração, coragem, sabedoria para cumprir o seu propósito. Isso não paralisou a igreja. Pelo contrário, contribuiu para que ela avançasse nesse trabalho primoroso que é o trabalho da oração. A oração se intensificou em meio à crise. Os encontros da comunhão se intensificaram em meio à crise. Deus continuou sendo honrado e glorificado na igreja, porque a igreja tomou a firme decisão de perseverar na oração, em meio à morte de um grande líder querido, em meio à prisão de Pedro. E o Senhor, como nós vimos, responde, enviando um anjo, um mensageiro. De novo, Atos dos Apóstolos nos mostra esse trabalho dos anjos, que às vezes aparece como homem também, como vimos no capítulo anterior. Ele aparece para libertar Pedro de forma miraculosa, No verso 7 e 8 nós vemos isso, e no decorrer aí do verso 9 também. E enquanto ele estava acorrentado entre dois guardas, o anjo acorda e conduz ele para fora da prisão. Pedro, a princípio, pensa que está tendo uma visão, mas ele percebe depois, no decorrer da leitura,
no verso 11, ele cai em si, que ele tinha sido libertado pelo anjo do Senhor, pelo braço forte do Senhor, pela mão poderosa do Senhor. E ele então vai à casa de Maria, no verso 12, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração. Verso 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos ali da igreja estavam de casa em casa, reunidos em oração. Mais uma vez, o cenário se repete. Aquilo que aconteceu no capítulo 11, acontece também no capítulo 12. Aquilo que aconteceu com Saulo, com Ananias, também acontece aqui no capítulo 12. Deus vai movendo a igreja ao cumprimento do seu propósito por meio de pessoas, por meio da igreja que se coloca em oração, que busca Deus em oração. Assim como aconteceu no capítulo 10, aonde o centurião Cornélio, um homem piedoso, apesar de não conhecer o Evangelho, mas teve uma revelação especial de Deus, onde o anjo também se revelou, enquanto ele buscava Deus em oração. E Pedro teve a visão de que ele deveria se encontrar com Cornélio, enquanto Pedro estava em oração. O Espírito Santo falou com Pedro, esclareceu para Pedro tudo o que ele deveria fazer enquanto ele estava em oração, e aqui não é diferente. A igreja estava reunida em oração. É assim que ela reagia em torno da profunda perseguição, em torno de morte, em torno de perseguições violentas. A igreja se unia para orar. Irmãos, é tempo para orar. Não é tempo para se desviar, não é tempo para se espalhar, não é tempo para se apavorar. A tentação é gigantesca. O nosso querido irmão Tiago morreu. A tentação é gigantesca para a gente se desesperar, para a gente ficar ansioso. Não vamos ceder a essa tentação maldita. Vamos orar, vamos aquietar nossa alma, vamos sujeitar a Deus, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Vamos fazer calar e sossegar a nossa alma diante da presença do Senhor. Foi isso que a igreja fez. A igreja de hoje, ela precisa conhecer mais o poder da oração perseverante. Oportunidade de experimentar, da qual nós temos principalmente em momentos de crise. E precisamos orar, não há outra alternativa. Porque além de ser um ato de fé, é o meio que Deus estabeleceu para que a sua vontade fosse cumprida, para que o seu propósito se concretizasse no mundo. Ele determinou que fosse assim. Por meio das orações dos seus servos, Ele nos torna co-participante, tanto da sua natureza quanto do seu propósito, para que participemos disso, por meio das orações, e oramos como Ele nos ensina, segundo a sua vontade, para que seu reino venha, na certeza de que por meio dessas orações, a vontade dEle é estabelecida, o reino venha, e o império das trevas é destruído. Muitas vezes, nós abrimos mão daquilo que é a oração e esquecemos de que ela é prioridade. Nada faz sentido do agir, do fazer, o que fazer, até se fazemos coisas certas, mas sem oração fazemos com o espírito errado, com o espírito de quem não depende de Deus para fazer aquilo que se deve fazer, em adoração e humildade. Dependemos de tudo de Deus, em tudo. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E a forma mais básica da gente demonstrar essa nossa dependência dEle, essa nossa vida de fé, é em tudo levarmos em oração. Lutero dizia isso: quanto mais coisa ele tinha para fazer, mais tempo ele tinha que se dedicar à oração. Assim era a agenda dele.
Temos essas coisas a fazer? Ok, então eu vou acordar mais cedo, porque eu tenho mais coisa para orar. Muitas vezes nossas orações são superficiais, desprovidas de intensidade ou intencionalidade. E com certeza nossa vida será superficial, sem intensidade, sem intencionalidade. Mas a oração aqui da igreja, em Atos 12, nos mostra que a igreja, que de fato caminhava nesse caminho de dificuldade, de perseguição com fidelidade, era uma igreja que era fervorosa, perseverante na oração. E aqui, de maneira muito específica, eles estavam clamando pela libertação de Pedro. E Deus atendeu a oração. Deus interviu. E a igreja às vezes nem se deu conta disso. Vimos mais à frente que a igreja orou, recebeu, mas não acreditou que recebeu aquilo que orou. É até engraçado, né? Mas fica algumas aplicações para nós desse ponto. Precisamos ter perseverança na oração como prioridade. Jesus, quando nos ensina no Pai Nosso a orar, no contexto de Lucas 11, ele depois nos ensina uma parábola sobre o amigo importuno, né? Ensinando sobre a perseverança, e depois ele nos ensina sobre o dever que nós temos de bater, bater e dar-se-vos-á. Buscar, buscar e acharei. Aquele que busca, encontra. E ele diz: vocês que são maus sabem das coisas boas a seus filhos. Qual pai que, se o filho pedir um pão ou um peixe, vai dar pedra ou algum escorpião? E ele diz: quanto mais o Pai de vocês não dará a melhor de todas as coisas, que não é uma coisa, é uma pessoa, não dará a vocês o Espírito Santo a todos que pedirem. Mas não pedir de qualquer jeito, pedir com insistência, com perseverança. Sem perseverança, a gente não avança na vida de oração. Sem avançar na vida de oração, a gente não avança na fé, a gente não avança em fidelidade, a gente não avança no amor, a gente não avança em nada. Nós vamos viver uma paralisia espiritual e não seremos testemunhas fiéis em meio às dificuldades. Persistência na oração deve ser nossa prioridade, mesmo quando a situação parece impossível, como a morte de Tiago, a prisão de Pedro. A igreja deve perseverar em oração, crendo que ele responderá e se revelará a nós, como aconteceu. Ela precisa crer nisso, mesmo que ela não entenda isso, mas por ela conhecer a Deus, ela precisa se lançar à vida de oração, buscar a Deus, buscar a sua face, buscar a intimidade com Ele, para que Ele responda e se revele, porque ela depende disso. Ela depende de que Deus se revele, de que Deus manifeste sua graça, sua vontade. Ela depende disso. E Deus sim tem prazer em dar para os seus filhos aquilo que é o bem, aquilo que vem do seu Espírito, suas virtudes, sua graça. Precisamos perseverar na oração. Mesmo quando somos incrédulos, irmãos, precisamos perseverar na oração, ter diligência em sermos disciplinados na vida de oração, porque a oração não depende muitas vezes de nossa credulidade, mas do poder de Deus. Mas mesmo às vezes em nossas dúvidas, quando oramos segundo a vontade de Deus, estamos trilhando o caminho da perseverança da oração, e somos sim por Deus atendidos, apesar de nós. É o que diz aí no verso 13, porque Pedro vai lá, aqueles irmãos, ele bate a porta, e uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela ficou alegre, feliz, e não abriu a porta, saiu correndo para dentro e anunciou a todos: olha, Pedro está à porta, né? Uma cena engraçada. Ela nem abriu para Pedro.
Ela viu Pedro e saiu correndo. Nossa, Pedro está aí. Aí no verso 15 diz: aqueles irmãos que tinham orado para a libertação de Pedro, o que eles disseram quando a menina disse que Pedro estava à porta? Ei, menina, está fora de si. Mas ela afirmava: sim, era ele. E eles diziam: não, é o anjo dele, ou é a alma dele, sei lá. Não é Pedro. Mas Pedro perseverava lá: oh, sou eu. E depois, quando viram, se espantaram, né? Engraçado essa cena. Engraçado. Por isso que eu disse, devemos ser perseverantes na oração segundo as Escrituras, mesmo quando nós somos incrédulos, sabe? A gente ora, quantas vezes a gente ora, mas a gente não crê tanto assim que Deus vai responder. Mas às vezes Deus responde. E às vezes a gente não acredita, a gente, quem? Até deve ser um anjo aí. Mas devemos perseverar, porque às vezes Deus usa a nossa incredulidade e Ele vê a nossa obediência, a nossa disciplina e nos concede bênçãos, graças, resposta. O segredo é perseverar, não é entender. E não é também tentar caçar se Deus respondeu ou não, mas é perseverar. Porque às vezes você só vai enxergar uma resposta de oração, às vezes vai demorar anos. E você vai ser lembrado pelo Espírito Santo: nossa, aquilo que eu orei há tanto tempo, Deus me respondeu e eu nem vi. Isso acontece. Isso acontece. Mas graças a Deus que não depende de nós, depende dele. E apesar às vezes de nossa confusão, Deus cumpre o seu propósito. Deus responde nossas orações de acordo com a fé, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Portanto, devemos orar com fé perseverante, crendo que Deus ouve e responde. Embora a igreja estava surpresa, suas orações foram eficazes porque Deus agiu. Isso nos lembra que ao orar devemos esperar em fé, sempre que Deus está trabalhando. É um exercício. Muitas vezes nós estamos ali orando, perseverando na oração, mas também somos ensinados pelo Espírito Santo na oração a perseverar com paciência. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente o resultado, mas Ele está trabalhando. Assim foi em toda a história que vimos aqui, com Saulo, com Ananias, com Cornélio e Pedro. Deus estava trabalhando na vida de um e de outro. Muitos não entendiam o que estava acontecendo, mas nós temos o texto, nós estamos entendendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Portanto, a oração perseverante e comunitária deve ser uma marca da igreja, que quer avançar no reino de Deus, que quer avançar nesse caminho de fidelidade, que quer avançar como testemunha fiel do Senhor. Porque é assim que Ele avança o seu propósito. É assim que o império das trevas vão sendo destruídos, quando a igreja avança pelo poder da fé, na oração, proclamando o reino de Deus, proclamando a libertação aos cativos, proclamando a salvação em Cristo Jesus, por meio da oração. É assim que ela avança, principalmente em momentos de crise. Então, quando vier momentos de crise, nós devemos perseverar mais. Não é momento para desespero. Nossa, teve uma crise tal na minha família, uma crise tal de enfermidade, uma crise tal em uma perda de emprego, uma perda de dinheiro, uma perda de amizade, um rompimento de um laço familiar, uma crise de pandemia, de seja lá o que for. Sempre é o tempo para a igreja perseverar na oração e buscar a face do Senhor. Esse é o primeiro passo. Sempre não devemos negligenciar, porque o demônio está ao derredor, tramando para devorar e destruir as nossas vidas. E ele nos destrói quando, em momentos de adversidade e de dificuldade, ele coloca em nosso coração desespero, incredulidade e medo. Sigamos firmes na fé. O exemplo básico disso, perseverança na oração.
Estamos perseverantes? Devemos estar. Estamos perseverantes na oração por aquilo que tem sido a vontade de Deus para nossas vidas, em nosso contexto, de acordo com a vontade dele para a nossa comunidade, diante da mensagem que ele tem nos dado sobre renovo espiritual. Estamos cientes disso, clareza do seu propósito, do chamado, da vontade dele. Estamos lutando, combatendo o bom combate, sabendo que isso é a vontade de Deus. Estamos orando por renovação. Ou isso não é claro para nós que isso é a vontade de Deus para essa comunidade? Sim, é a vontade de Deus, mas como a igreja experimenta essa vontade de Deus? Quando ela ora, quando ela clama de fato por renovo do Senhor, quando ela se arrepende de fato dos seus pecados, quando ela se rende em humilhação ao Senhor Jesus Cristo e suplica a Ele renovo. Estamos orando por aquilo que Deus tem revelado a nós? Porque senão estamos desperdiçando oportunidade para experimentar o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Ela não vai se cumprir se a gente simplesmente entender de maneira intelectual. Ela vai se cumprir se a gente se humilhar, orar, se render, abandonar os maus caminhos, buscar a face dele, negar a nós mesmos e trilhar o caminho de fidelidade de cruz. Nisso ela vai se cumprir. Nisso. Assim o testemunho da igreja continua. E um terceiro e último ponto de reflexão desta noite, a partir aí do verso 18, é que a justiça de Deus, a justiça divina, prevalece. A igreja precisa descansar nisso. E também o progresso do Evangelho prevalece, quando a igreja permanece fiel ao testemunho. Então, a justiça divina e o progresso do Evangelho, a partir do verso 18, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesaré, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes a vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A justiça divina e o progresso do Evangelho. Bom, nesse final de capítulo, nós vemos essa queda de Herodes. Apesar de tentar destruir a igreja e assumir a glória para si, é julgado por Deus. Ele é ferido por um anjo do Senhor, morre com uma morte trágica, entregue ao seu orgulho, comido por vermes. Esse evento é um lembrete severo de que Deus não compartilha sua glória com ninguém. E aqueles que se erguem contra Deus e sua igreja enfrentarão o julgamento certo da parte de Deus. Esse evento é um sinal a respeito disso, para a igreja descansar nisso e nós, em nossa realidade, pela palavra, descansarmos nisso. Mas quando Herodes cai, o Evangelho cresce e multiplica, diz o verso 24, continua. Aquilo que estamos vendo há tanto tempo, a igreja continua avançando, o reino continua avançando, o Evangelho continua multiplicando, porque
porque a palavra de Deus ela não pode ser contida, e mesmo as tentativas mais ferozes do homem para querer sufocá-la só servem para fortalecê-la, só servem para multiplicá-la. Paulo, mesmo na prisão, ele tinha certeza e convicção disso. Uma vez ele escrevendo para Timóteo, ele disse isso, na sua segunda prisão, o seu último registro antes de sua morte. Em 2 Timóteo 2,9, ele disse que, por causa disso, por causa do Evangelho, eu sofro preso como um criminoso. Eu estou preso como um criminoso por causa do Evangelho. Mas eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela continua avançando. Paulo pregava para os guardas, para os presos, aonde ele ia, ele tinha essa convicção de que mesmo na prisão, a palavra de Deus não está presa. Nenhuma prisão humana é capaz de impedir o avanço do Evangelho. É isso que o texto está mostrando, é isso que Lucas está registrando para nós. Olha, apesar de toda essa desgraça, apesar de Herodes, olha, a palavra de Deus, ainda nesse contexto, crescia e multiplicava. Crescia e multiplicava. Precisamos crer nisso. Mas crer envolve disposição para pregar a palavra, semeá-la, experimentar os frutos da multiplicação dela, em meio às dificuldades, em meio às crises que enfrentamos. Um exemplo recente desse princípio é encontrado na história da Igreja da China. Durante a Revolução Cultural, o governo comunista tentou calar o cristianismo, perseguiu muitos cristãos, da mesma maneira, de maneira violenta, prendendo, matando, perseguindo pastores, fechando igrejas, enfim. Contudo, em vez de destruir a igreja, essas ações contribuíram para o avanço do Evangelho na China, para o crescimento da igreja. E hoje se estima que a igreja subterrânea chinesa tenha dezenas de milhões de cristãos. É a igreja que mais tem crescido no Oriente, não só de cristãos crescendo, mas de pastores, missionários crescendo e sendo semeados em outras nações. Nesse contexto de perseguição, de morte, de tortura. Claro que hoje não é mais como era antigamente. A forma que a China tem abafado o avanço do Evangelho é diferente. Mas em uma época, principalmente na época dos anos 90, onde você ouvia muitos relatos e há muitos livros de testemunhos de cristãos sendo perseguidos e mortos. E isso não atrapalhou o Evangelho, não atrapalhou o avanço do reino de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder é indestrutível. Indestrutível. E a igreja precisa experimentar isso. De alguma maneira, na história da igreja, quando a gente olha para trás de tudo que ela já passou, a gente experimenta isso. A gente vê o avanço da igreja em lugares de perseguição e tortura. Os testemunhos são esses. Apesar de tortura, apesar de perseguição, de morte, a igreja está avançando, o Evangelho está avançando. Não mudou. Como eu disse, lugares diferentes, movimentos diferentes, casa em casa diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E serve de exemplo para nós. E devemos aplicar essas verdades. Primeiro, descansar. Descansar que a justiça divina prevalecerá. Descanse nisso. Viva debaixo dessa verdade. Deus será vingador, seja hoje, amanhã ou no juízo eterno. Descanse nisso. Nada foge do seu olhar. Nada. Assim como Herodes encontrou o fim da sua arrogância, descanse
de que aqueles que se levantam contra Deus e contra a igreja e contra o Evangelho enfrentarão julgamento. Devemos confiar que no tempo de Deus a justiça será feita. Ele é soberano em relação a isso. Mas também devemos compreender que a glória pertence somente a Deus e devemos ter zelo por isso. Herodes recebeu louvores como se fosse um Deus, mas Deus não compartilha sua glória com ninguém. E ai de nós de querermos nos gloriar de alguma coisa. Teremos o mesmo fim de Herodes. E como igreja, pelo contrário, devemos viver humildemente para glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo e todos, fazendo isso, nos submetendo à sua vontade, trilhando um caminho de fidelidade. E lembrando com temor e tremor que Herodes caiu porque o seu coração estava cheio de orgulho. E Deus resiste aos soberbos, se afasta dos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes, aqueles que se humilham diante da sua poderosa mão. E nós como igreja devemos nos submeter a essa verdade, viver humildemente e proclamar que essa é a vida que agrada a Deus. E firmeza também, uma aplicação final, devemos ter firmeza no avanço do Evangelho, como aqui aconteceu, mesmo diante da perseguição, o Evangelho continuou crescendo. Firmeza para crer nisso. É tempo de perseguição, vou continuar conhecendo e tornando o Evangelho conhecido. É tempo de crescer. Crescer na vida interior, crescer em testemunho, crescer em compartilhar o amor. Aqueles que estão sofrendo, é oportunidade para que eles cresçam na fé e no amor em Cristo Jesus e se rendem à soberana mão do Senhor. Como igreja, devemos ser ousados em nossa missão, sabendo que, independente da circunstância, a palavra de Deus permanecerá, prevalecerá. Isso tem que ser vivo em nós. Tem que ser vivo. Portanto, concluindo, o testemunho da igreja continua. Atos 12 nos ensina isso, que a perseguição não impede o plano de Deus, não impede a igreja de orar, porque a igreja vive esse propósito por meio da oração. Pelo contrário, a perseguição fez com que a igreja desenvolvesse a virtude da perseverança na oração. E também a perseguição conduziu a igreja na pregação da palavra, sabendo que a justiça divina sobre os orgulhosos, sobre os soberbos, é certa. A igreja continua, o testemunho continua. A igreja de Cristo pode enfrentar oposição, sim, ela vai enfrentar, mas nada pode frustrar os planos de Deus. Ele ouve as orações, intervém de maneira milagrosa, julga aqueles que se erram contra. E o Evangelho continuará avançando, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Essa passagem, como aplicação final, também nos lembra que assim como Pedro foi libertado de suas correntes, quando obedeceu à voz do anjo, que é um mensageiro do Senhor, e o seguiu, diz o texto, sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo disse para ele se levantar, se vestir e segui-lo. Assim também somos libertos do pecado, quando obedecemos à voz de Cristo e o seguimos. Quando obedecemos à mensagem de Cristo, os mensageiros de Cristo, e o seguimos. É assim que nós somos libertos. Todos nós, sem Cristo, estamos acorrentados, sem esperança de salvação.
acorrentados pelo pecado, pelos prazeres da carne, dominados pelo império das trevas. No entanto, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos libertar dessas correntes de pecado, desse orgulho de Herodes, para nos conduzir ao seu reino de amor. Àqueles que se rendem, àqueles que obedecem. Essa é a missão da igreja, proclamar a libertação que há na pessoa de Jesus Cristo. Ser um anjo do Senhor aqui na terra, ou seja, uma mensageira do Senhor aqui na terra. A mensagem dos últimos dias é essa: arrependei-vos, crede no Evangelho, se renda a Ele, obedeça, segue, mesmo que você não entenda. O primeiro mandamento é esse: segue. E Pedro só entendeu depois, ele entendeu que o anjo fez isso e fez aquilo, né? Mas segue, se renda, conheça-o no caminho, conheça o seu amor e a sua graça no caminho, revelado na cruz, revelado na sua entrega, aonde ele levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos conduzir à reconciliação com Deus, à vida eterna, a uma vida plena. E assim como Pedro foi libertado pelo poder de Deus, você também pode ser libertado do pecado pelo poder do Evangelho de Cristo. E a igreja chama outros, como uma mensageira de Deus. Ela chama pecadores a receber essa libertação, se converter, crer e viver em liberdade para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. O testemunho da igreja continua. Amém? Amém. Vamos nos colocar diante de Deus e vamos orar para que essa palavra se cumpra em nós, porque sem oração a palavra não se cumpre. É por meio da oração. Tempo oportuno para você se render a Ele e responder a Ele aquilo que Ele falou ao seu coração, aquilo que Ele despertou a você, para você trilhar esse caminho de fidelidade. Não endureça o seu coração, ouça e diz a Ele: Senhor, eu vou obedecer. Diga, mesmo que você não saiba nem orar, você pode orar dizendo: Senhor, ensina-me a orar como Jesus ensinou os seus discípulos, e me conduz a esse caminho de te seguir. Me guia, e receba sua graça, seu amor, se quebrante. Vamos orar. Pai Santo e Senhor nosso, te adoramos, te louvamos, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós descansamos nisso. É o Senhor que nos conduz a essa palavra, a esse tempo precioso. E vimos hoje que, em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade e à oposição, nós somos desafiados a confiar no Senhor, a nos alegrar no Senhor, a trilhar um caminho de fidelidade a Ti. Obrigado por esse ensino, obrigado pelo poder da oração que nos dá acesso, por meio de Cristo Jesus, ao Seu trono de graça, à Sua presença. Obrigado. Obrigado porque é o Senhor que nos conduziu isso, por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso, pelo perdão dos pecados. Essa graça nos foi aberta. Queremos, Santo Deus, bendito Espírito Santo, trilhar esse caminho como igreja, esse caminho da intimidade, esse caminho da oração, para que possamos conhecer o Senhor e receber do Senhor esse poder de ter a Tua palavra se cumprindo em nós. Porque oramos para que o Teu reino venha e a Tua palavra se cumpra. Que possamos ser essa igreja fervorosa na missão, na oração, unida na intercessão em favor uns dos outros, confiando que o Senhor ouve e responde, apesar de muitas vezes sermos incrédulos. Mas o Senhor nos responde, o Senhor nos cobre com misericórdia. Nos dê humildade
para reconhecer a tua grandeza e nos livre do orgulho e da vaidade de Herodes. Nos livre de tamanha transgressão, como oramos hoje no Salmo 19, para que possamos desfrutar desse caminho de liberdade, de glória e de louvor para o teu nome. Ajuda-nos a viver isso, a viver uma vida para a tua glória, para honrar o teu nome, sabendo que a glória, o poder pertence a ti, por meio do Evangelho de Cristo, por meio da fidelidade da igreja a esse Evangelho. Em Cristo Jesus nós oramos, desejando que essa palavra se cumpra em nós, pelo teu poder, pelos méritos de Cristo, apesar de nossa miséria, apesar de nossos pecados. Cremos que o Senhor está nos conduzindo ao cumprimento dessa palavra. Descansamos nisso, porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos dá esse descanso. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado.